E hoje a gente vai ter uma noite muito especial. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem interesse, que é como trabalhar nos Estados Unidos. E com certeza você fazer um MBA aqui nos Estados Unidos abre uma porta enorme para quem quer trabalhar aqui. E o meu convidado de hoje é um convidado muito especial porque ele já trabalhou muito, já empreendeu, já passou por grandes empresas e tomou a decisão de vir fazer o MBA aqui nos Estados Unidos justamente para mudar o curso da carreira profissional dele. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Liberato, eu sou baiana, moro fora do Brasil desde 2014. Eu morei 4 anos em Paris, estou há 4 anos aqui em Michigan, nos Estados Unidos, pertinho do meu convidado. E há pouco mais de um ano eu fundei essa plataforma Proud of E4, que é uma plataforma voltada para o universo 40+, onde a gente trabalha com alguns pilares. Os nossos principais pilares são carreira e empreendedorismo, saúde e bem-estar e relacionamentos. E esse pilar de carreira é um pilar muito importante, porque eu acho que quando a gente vai chegando nessa fase da vida, a partir dos 40, a gente se questiona muito se a gente quer continuar onde está, o que é que a gente pode fazer para mudar, como é que a gente muda. Então, meu intuito é trazer a cada terça-feira profissionais do mercado, pessoas que contem suas histórias, que possam nos inspirar, que possam tirar dúvidas e que possam, de repente, atiçar a nossa curiosidade para conhecer áreas, segmentos de mercado que a gente não conhecia. Então eu quero desejar a todos vocês boa noite, que vocês sejam muito bem-vindos. Eu vou chamar o Marcelo, meu convidado, né, para ele entrar agora, para a gente começar a bater esse papo, porque eu não quero perder tempo. Aham! Boa noite! E eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo à Proda Vefore. Obrigado pelo convite. Para mim, assim, é um prazer estar aqui falando com você. Desde que eu conheci seu projeto, eu acho que é um projeto muito importante, assim, para trazer informação para as pessoas que vierem bater um papo com você, compartilharem as suas experiências, suas crenças assim, eu me encantei, dei uma stalkeada nos vídeos, nas suas conversas, bem legal. Então, para mim, estou muito feliz de estar aqui. Estou vendo muita gente entrando aqui. Que legal, eu que agradeço. Vamos lá? Vamos lá. Tá, olha só, Marcelo, assim como eu, também é baiano, né, de Salvador. Está aqui pertinho de mim, ele veio parar aqui em Michigan, nos Estados Unidos. Ele é aluno, ele é estudante do MBA da Ross School of Business na Michigan University, que fica na cidade de Ann Arbor, aqui perto. Ele já trabalhou em grandes empresas como os grupos PwC e Odebrecht, já fundou 3 empresas, uma boutique de investimentos, uma EdTech, né, uma empresa de tecnologia na área de educação, e um e-commerce de roupas voltado para o público LGBTQIA+. Além disso, ele também já foi head de produtos da Saná, que é uma startup baiana, e ele aqui já teve a oportunidade de trabalhar no Google e na Intuit. Ele vai falar mais sobre isso. Então, Marcelo, eu queria que você começasse falando, eu te apresentei, mas eu queria que você começasse falando um pouco da sua carreira profissional. Certo. Eu comecei na PwC. Para quem não conhece, é uma empresa de auditoria, é uma das Big Four, das grandes empresas de auditoria, e é uma empresa, Adriana, que eu sou apaixonado, assim, sou fã. A minha formação enquanto profissional veio da PwC, no sentido de ética, transparência, dar valor ao trabalho. A gente trabalhava muito, assim, mas a gente tinha muitos amigos lá e isso fazia com que o trabalho ficasse mais gostoso. Consegui fazer bons amigos lá. E um dos meus recomendadores para o MBA, que a gente vai falar sobre isso, você precisa de carta de recomendação, foi um dos sócios da PwC, Vini, que me ajudou nesse processo. Vocês vão conhecer um pouco a jornada de como foi o meu application. Depois eu fui trabalhar na Odebrecht Ambiental, que hoje é a BRK Ambiental, é o braço de saneamento da Odebrecht. Eu queria conhecer mais a área de valuation, de finanças. Eu passei 3 anos na Odebrecht Ambiental, fui morar em Goiânia, passei um tempo morando em Goiânia,
numa das obras lá. E foi um aprendizado muito legal, assim. Depois, eu estava lá na Odebrecht Ambiental, e aí veio o Chamado para a Aventura, que é aquele livro lá de Joseph Campbell, o Herói de Mil Faces, que ele fala assim, o chamado para a aventura veio para empreender. Eu acabei conhecendo um ex-sócio da Ernest Young, que hoje é um grande amigo, Paulo Berenguer. Ele tinha acabado de sair da Ernest Young, tinha fundado um escritório de advocacia, e ele queria alguém para ser sócio dele num braço financeiro e que seria uma boutique de investimentos. Foi aí que a gente fundou a primeira empresa, eu e Paulo, que foi a BRG Invest. Foi muito legal, uma experiência muito bacana, assim. E Paulo foi meu outro recomendador para o processo de MBA. A gente tem uma relação muito bacana. Eu fiquei lá durante um ano, mas no fundo, eu queria trabalhar com tecnologia, assim, sabe? E veio outro chamado para a aventura de uns colegas meus da UFBA. Eu fiz a DM na UFBA. Eu tinha trabalhado com eles na empresa Júnior, eles tinham fundado uma empresa chamada Sanar, que eu via trabalhar depois. E eles falaram assim, Marcelo, a Sanar trabalha muito na área de medicina. Vamos fazer uma empresa mais ou menos nos mesmos moldes para a área de administração e contabilidade, que é focado em concurso público para essas áreas. E aí eu topei. Um ano depois eu saí da BRG Invest e fundei a 2B Educação. Na época era editora 2B, depois a gente mudou o nome para 2B Educação. E foi, assim, incrível. Eu passei 3, 4 anos na 2B Educação. Começar uma empresa do zero, você pensar nos valores da empresa, na cultura da empresa, como crescer, quais são as opções. Vamos explorar novas áreas, engenharia civil, pedagogia, vamos fazer material para essas novas áreas, vamos mudar para curso, vamos virar uma edtech, vamos virar uma plataforma. Então, todos esses desafios me proporcionaram um crescimento muito grande. Eu não sei se estou falando demais, posso seguir? Vamos lá, vamos lá. Eu estava falando da experiência de empreender assim na 2B, então foi um desafio muito grande assim de como você crescer uma empresa, como você lidar com diferentes stakeholders dentro de uma empresa. E aí quando eu estava na 2B, a gente tinham 2 amigos que tinham acabado de fundar uma loja, na verdade uma marca de roupa voltada para o público LGBTQIA+, que é a Uni. E aí o que a gente fez? A gente propôs que a gente estruturaria o e-commerce deles e em troca a gente viraria co-founder da Uni. E foi isso que a gente fez. Não só a gente desenhou o e-commerce, como a gente desenhou todas as estratégias de Facebook Ads, Google Ads, de marketing digital. E é um projeto que eu me orgulho muito, assim, de ter feito parte. Eu evolui muito enquanto pessoa, podendo fazer parte de um projeto como a Uni. As ações sociais que a Uni fazia também eram muito bacanas, assim. Então, não era só uma empresa que vendia roupa, era um projeto mesmo que abrangia muito mais do que receita, do que vender. Então, foi muito legal. Nesse meio tempo, a gente trouxe os meus sócios da Uni para dentro do escritório da 2B e eu continuei na operação da 2B. Estava lá, tranquilo, até que meu pai, ele era um grande incentivador de eu fazer MBA, né? E ele sempre conversava comigo, pô, você não vai fazer MBA, você não vai fazer MBA. Aí a gente estava almoçando um dia e ele, rapaz, você precisa fazer, e eu fiquei com isso na cabeça. Foi aí que veio, eu sempre tive vontade de fazer MBA, sempre foi uma coisa que e sempre tive vontade de morar nos Estados Unidos também. E esse incentivo de meu pai me deixou encucado, assim, vou ligar para um amigo meu que fez MBA em Harvard para perguntar como é que é esse negócio de MBA. E aí eu liguei para ele, eu falei, eu estou pensando em fazer MBA, como é que é esse negócio aí? Me explica aí. Isso era, Adriana, era setembro de 19, para você ter uma ideia. E aí ele falou assim, Marcelo, o application para MBA é rounds. Para quem é baiano vai entender, é que nem lote de abadá. Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote.
E aí, eu o primeiro é agora em setembro, você não vai conseguir mais estudar e fazer tudo o que você tem que fazer. Então, assim, eu voltando onde eu estava conversando com esse meu amigo, ele falou, ó, o próximo lote, o próximo round é em janeiro, e você tem que correr agora com isso. E aí eu conversei eu falei, ó, ou vai ou racha, tem que ser agora. Eu estava com 30 anos na época e eu falei, a oportunidade é essa. Conversei com a minha esposa, que na época não era esposa, mas a gente conversou que a gente ia vir morar aqui, nos Estados Unidos, e foi com tudo. Então, a minha carreira antes do MBA parou aí, nesse momento que eu decidi fazer MBA e eu só tinha, estava em setembro, outubro, novembro e dezembro, para fazer um monte de coisa que a gente vai falar aqui. Agora, Marcelo, é muito ousado da sua parte, um cara como você, que apesar de muito jovem, aos 30 anos, já tinha vivido muita coisa, né? Você já tinha passado por grandes empresas. Alguém citou aqui anteriormente que você era realmente muito corajoso de ter aberto mão de uma vaga numa grande empresa, né? Para poder empreender, né? E realmente precisa ter muita coragem para poder empreender. Coragem muita confiança em si mesmo, muita autoconfiança, e você bancou. Agora, você, de novo, dá um passo de 30 anos, você já com a carreira estabelecida, com empresas que você tinha aberto, você diz assim: eu vou estudar, vou fazer o MBA. Tem 4 meses, gente, ele vai falar aqui. É um desafio muito grande você passar por uma prova de um MBA desse, ainda mais no nível da universidade que ele está estudando. Então, ele se jogou mesmo. Mas como é que foi isso? Você pesar isso na sua vida e dizer assim: eu tenho empresa, vou largar, vou. O que te motivou? O que me motivou foi que eu queria trabalhar com tecnologia de qualquer jeito, eu queria vir para os Estados Unidos e eu sempre tive um sonho de fazer MBA. Então, para mim, juntando tudo isso, fazer essa pivotagem na carreira, para mim fez muito sentido na época, assim. Eu sabia tudo que que o MBA podia proporcionar, assim, para uma carreira de uma pessoa. Eu conversei com meus sócios e falei que eu não ia mais ficar na operação. Eles super me apoiaram na decisão. Para mim, assim, foi uma decisão muito difícil, mas que lá dentro eu sabia que era o que eu queria mesmo, sabe? Eu acho que você tem que sempre buscar sonhos que são mais ousados e mais audaciosos para a sua vida, né? Todas as minhas mudanças de carreira, tendo concretizado algo maior, melhor ou não, eu busquei fazer algo mais ousado. Então, foi mais ou menos seguindo esse princípio que eu tomei essa decisão de mudar, de deixar a minha empresa para aplicar para o MBA. Agora vamos falar do processo. Eu queria que você falasse um pouco assim do processo. Você falou que seu amigo te disse em setembro que o primeiro lote seria em janeiro. Ou seja, são setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, porque já é em janeiro. Você teve muito pouco tempo. Eu queria que você falasse do processo de aplicação, como é que funciona, como é que é essa dinâmica. Muito bom. Deixa eu só dar um contexto rápido, Adriana, que tem uma Fique à pergunta que todo vontade. mundo, toda vez que eu falo assim, estou fazendo MBA, a primeira pergunta que me falam é, você está fazendo MBA em quê? E aqui nos Estados Unidos, funciona um pouco diferente do que no Brasil, né? Exato. Porque o MBA é um programa muito completo. Não existe você fazer um MBA em gestão de projetos ou um MBA em finanças. MBA é business. E dentro da escola, você vai decidir para onde você vai. Então, e o prestígio das escolas aqui nos Estados Unidos é muito grande. E no Brasil tem crescido cada vez mais. E aí eu fui aplicar. O que a gente precisa para aplicar para o MBA? Mais difícil de todas é um troço chamado GMAT. GMAT é uma prova de matemática e raciocínio lógico que você precisa fazer, que ele é muito difícil
precisa estudar muito para você conseguir tirar uma nota boa. Cada universidade vai exigir ali um certo intervalo de notas que eles aceitam. Uma Isso pontuação. varia, assim, uma pontuação. Eles falam que o processo de decisão, se eles vão escolher um candidato ou não, é uma abordagem holística que eles olham tudo que a gente manda. Mas a gente sabe que a nota do GMAT, a tal da nota do GMAT é muito importante. E consome muito tempo. Nesses 4 meses que eu tive, eu praticamente passei os 4 meses estudando para o GMAT. Eu estudava, fazia a prova, e ia tentando melhorar minha nota cada vez que eu ia fazer a prova. É o principal, é o que há de mais difícil assim no application para MBA, porque o GMAT tem muitas peculiaridades, é uma prova adaptativa, ou seja, não é se você acertar mais questões que você tira uma nota boa. Quanto mais é um algoritmozinho que vai jogando questões mais difíceis quando você vai acertando. Então, quanto mais você vai acertando, mais a prova vai ficando desafiadora. Porque a intenção dele é te alocar no intervalo de dificuldade. Você está entre os 5% melhores, entre os 10% melhores. Então, tem que suar mesmo para tirar nota boa no GMAT. Não é fácil, não. Para estudar para o GMAT, tem muitos cursos online. Eu fiz curso online, eu fiz aula de banca, aula particular. Em São Paulo tem escolas também, porque moro em São Paulo. Salvador é mais difícil, então eu estava em Salvador na época, eu tive que fazer muita aula por Skype. Na época nem existia Zoom direito, nem era tão popular assim, mas eu fazia por Skype. E eu fazia cursos online também. Foi assim que eu consegui me preparar para a prova do GMAT. Eu fiz um curso do The Economist, que ele é bem... ele é self-guided, né? O curso vai te guiando para você revisar conceitos básicos de matemática. Você tem que voltar lá no terceiro ano, onde você aprendeu triângulo, trigonometria, geometria espacial, módulo, equação de segundo grau e por aí vai. Você tem que revisar esses conceitos e entender como é que funciona a prova. Então, eu fiz alguns cursos online, tive aula particular, todos os recursos que você puder e que funcionem com você, livros também. Isso é muito importante, porque o GMAT é feito pelo GMAC. Quem formula as questões é o GMAC. E o GMAC, ele divulga um livro oficial do GMAT com questões oficiais. Ou seja, tem muito curso online que fala assim, não, você vai fazer um simulado. Mas quem fez aquele simulado foi o órgão do curso online, não o órgão que faz o GMAT. Então, é importante você sempre treinar com questões oficiais, se você puder. Isso faz toda a diferença, porque o jeito que eles fazem as perguntas no GMAT é muito peculiar e é difícil copiar. Então, isso foi uma coisa que fez muita diferença no meu estudo, assim. Dezembro, que foi faltando um mês para o meu application, foi um mês que eu foquei, assim, no GMAT. E, para mim, foi um divisor de águas que eu comecei a treinar muito com questão oficial. E aí eu comecei a entender mais ou menos onde é que está a manha. Eu costumo dizer que o GMAT é uma prova que quer te dar uma rasteira o tempo todo. É pegadinha atrás de pegadinha para você cair. É casca de banana atrás de casca de banana. Então, é a prova que a gente tem que fazer, a gente tem que encarar ela, né? E você falou uma coisa aí, eu entendo como é que funciona, mas só para esclarecer para as pessoas. Você disse que você foi fazendo provas para melhorar a sua pontuação. Você não tem só uma chance de fazer, não é isso? Exato. Você pode fazer, se eu não me engano, Adriana, 5 provas no ano no total, se eu não me engano. E você pode fazer uma a cada 16 dias. Também, esse número eu não sei se é exato. E aí eu falei, eu vou fazer uma a cada 16 dias até eu conseguir uma nota bacana que as faculdades aceitem. E foi assim que eu fiz. Eu comecei, eu falei com meu amigo em setembro, já agendei minha primeira prova para outubro. E aí eu fui fazer a prova, foi um desastre. Um desastre. E assim, a maioria das pessoas que vai fazer o GMAT pela primeira vez, às vezes você está tirando uma nota muito boa no simulado, mas quando você vai fazendo a primeira vez, aquela tensão,
você vai para o test center. Em Salvador não tem nenhum lugar que aplique GMAT, então precisava viajar. Quando eu cheguei lá em São Paulo, eles te passam até detector de metal para você. Isso só no de São Paulo, nos outros lugares que eu fiz não tinha isso não. Mas é um clima meio tenso, meio silencioso. Então não tem como não deixar o nervosismo tomar conta assim na primeira vez. Uma coisa muito importante para o GMAT é a gestão do tempo. Você tem que aprender a gerir seu tempo ali. Não dá tempo de responder todas as questões. Então, você tem que aceitar isso e não ficar ali insistindo numa questão por motivos muito peculiares. Assim, eu também não vou entrar muito no detalhe, mas tem uns motivos muito peculiares que fazem com que não vale a pena você investir muito tempo numa questão. Isso que é a chave assim para conseguir ter uma nota bacana no GMAT. É você gerir o seu tempo. Fora, assim, você estudar tudo que você precisa estudar. Mas eu fui a primeira vez em outubro, tirei uma nota baixíssima, e aí marquei 15 dias depois. Voltei lá, não, agora já foi a primeira vez, eu vou tentar de novo. Fui na segunda vez, tirei uma nota mais baixa ainda. E eu não entendia porque que nos simulados eu tirava a nota tão boa, e quando eu fui fazer o teste, a nota não saía tão boa assim. E aí eu fui tentando, até que, faltando 3 dias para eu mandar tudo que eu precisava, eu consegui tirar uma nota que eu conseguisse aplicar para as universidades que eu queria, né? Então, para mim foi assim, muito corrido, foi muito intenso, foi muito difícil também, Adriana, não foi fácil, assim, toda vez que eu entrava no test center, eu pensava em todas as pessoas que estavam depositando expectativa em mim, sabe? E isso me deixava com uma responsabilidade, com um peso muito grande. Mas no final deu tudo certo, assim. As pessoas começam a estudar para o GMAT um ano antes e eu só consegui estudar 3, 4 meses antes e graças a Deus deu tudo certo, né? Que maravilha! A Mônica Medrado está falando, muito bom compartilhar uma experiência tão desafiadora, grande incentivo para os próximos interessados. Com certeza, Mônica. Beijo, beijo, tia Mônica, Eu querida. estou vendo, sua família está aqui, ó. Torcida massa, tô adorando. Dona Nina divulgou aí para meio mundo de gente. Pois é, adorei. Vou ter o prazer de estar com ela aqui pessoalmente em breve, na sua formatura. Breve. Legal que eu tô vendo colegas aqui do MBA também que estão prestigiando, muito legal. Ai, que bacana. Sim, Marcelo. E aí você conseguiu 3 dias antes e recebeu a notícia que foi aprovado em algumas universidades. Fale um pouco Exato. sobre isso. O meu mês de dezembro foi muito intenso, porque assim, o processo normal, como eu estava dizendo, é você ter um ano, você estuda para o GMAT, você tenta 1, 2, 3 vezes, consegue a nota, e aí você vai para outra parte do application, que você precisa fazer também o TOEFL, porque nós somos estudantes internacionais, e você precisa fazer o seu application mesmo, que aí ele vai te pedir um monte de documento, diploma, currículo escolar, recommendation letter, uma carta de recomendação de 2 pessoas que trabalharam com você e que escrevam te recomendando. E o famoso essay, que são perguntas que cada universidade vai fazer uma pergunta diferente, né? Por que você quer Ross? Quais são suas metas de longo e curto prazo? Me fale uma situação onde você teve que sair da sua zona de conforto. O de Stanford, por exemplo, o que é que mais importa para você e por quê? Então, cada escola tem um prompt que vai te perguntar e você vai ter um limite de palavras para se vender ali, respondendo aquelas perguntas. Eu consegui a nota no dia 3 de janeiro e no dia, acho que 5 ou 6, era o primeiro deadline da primeira escola. Aí eu liguei para esse meu amigo, que falou comigo lá atrás, eu falei, e aí, você acha o quê? Eu já tinha preparado toda essa documentação para 6 escolas. E ele falou para mim, vai com tudo, adiciona mais escola aí, vamos jogar mais escolas nesse pool. E aí eu adicionei mais 4 ou 5 escolas, eu apliquei para 11 escolas no final, Adriano. Eu só queria ressalvar que isso é um processo completamente anormal, atípico, foi muito corrido, muito louco, mas eu decidi aplicar para 11, eu fiquei virando noite escrevendo essa e mandando documentação para as escolas. E aí o que aconteceu? O primeiro convite da escola foi de uma escola em Boston
que é a número 1 de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, é a Babson College. Eu estava focado em empreendedorismo, tinha um amigo meu que era MBA de lá, ele tinha me recomendado essa escola, e eu fiquei muito feliz, eles conseguiram, eles me deram bolsa integral para eu ir para lá. Nossa! Então foi assim, para mim foi muito, muito bacana assim, essa oportunidade, e me deu confiança, né? Porque assim, depois que você aplica, tem entrevista, né? Eu tinha feito, foi a primeira entrevista que eu fiz com eles. Eu fiz a entrevista na época por Skype e eu recebi o convite logo assim. Deu confiança para eu ir para as outras entrevistas. Então, eu fui chamado, sei lá, não lembro mais, para umas 7 entrevistas. Elas variavam entre presenciais com ex-alunos da escola. Então, eu tive que ir muito para São Paulo para ser entrevistado por ex-alunos, ou online ou com ex-aluno ou com alguém do admission office, do escritório de admissão dessas universidades, né? E aí eu fiz as entrevistas e veio um processo um pouco atípico por causa da pandemia. As escolas não sabiam se a gente ia conseguir para os Estados Unidos, os consulados estavam fechados. E aí o que é que eles começaram a fazer? A Babson College não pegou a pandemia no começo, então eles me deram o resultado antes de sair a pandemia, antes de acontecer a pandemia. Começar. Só que as outras não, as outras iam dar o resultado mais ou menos na época que começou a pandemia. E aí eles colocaram as pessoas em waitlist. Em vez de aprovar, ele deixava você na lista de espera. Ele não aprovava nem reprovava. Quando eu comecei a vir a chuva de waitlist, eu fiquei waitlist em 6 faculdades, 6 escolas. Eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, eu queria muito vir para Ross. Era uma das que eu mais queria, assim. Muito pela cultura da escola, pelo nome que a escola tem aqui, pelo processo de recrutamento que é muito sólido aqui, muito bem estruturado. As pessoas, os alunos que estavam estudando aqui me ajudaram tanto nesse processo de waitlist. De Marcelo, não está perdido, ainda tem chance de você... E eu falo dos brasileiros, principalmente. Ross é uma das poucas escolas que tem um clube só de brasileiros. Acho que Colômbia tem também. E hoje a gente tem esse clube aqui que é bem movimentado, é bem bacana. E na época o pessoal do Brasa, que é o Clube dos Brasileiros, me ajudou muito, assim. Tinha um amigo baiano que estava em Ross e ele me chamava de Marcelinho. Marcelinho, calma, não se desespere, vamos montar uma estratégia para você e atualizando o admission office do que você está fazendo com a sua carreira. E eu entendi como é que funciona esse processo de waitlist. E eu, inclusive, já bati papo com pessoas que estão aplicando. A gente já fez webinar falando disso, de como é que eu tento sair da waitlist. Porque existe uma estratégia para você tentar sair da waitlist e o waitlist não é caso perdido. Bom, e aí eu estava já na pandemia trabalhando de casa. Nesse meio tempo eu estava trabalhando na Sanar. Quando eu decidi sair da minha empresa em dezembro, eu foquei o mês de dezembro todo no estudo do GMAT para conseguir minha nota, mas eu sabia que isso ia acabar, o grosso ia acabar em janeiro, e aí eu recebi o convite do pessoal da Sanar para eu ser head de um produto lá, que era o Yellow Book, que é um aplicativo para médicos, e foi uma experiência muito bacana, porque ela me ajudou a escolher o que eu queria fazer no pós-MBA. Trabalhar com tecnologia, trabalhar com aplicativo, né? Eu estava trabalhando na Sanar e aí a diretora do Admission Office aqui me mandou uma mensagem: Marcelo, quero falar com você. Ela fez um Zoom comigo e me contou que eu tinha sido aprovado. Então, só o jeito que ela falou, assim, pessoal, sabe? Mostra o que o que é a escola... A cultura da escola, né? E isso, como ela se importa, né, com as pessoas. E isso faz toda a diferença. Eu acabei sendo aprovado em outra escola também em Nova York, a Stern, né, que é NYU. Mas eu queria vir para uma college town, para uma cidade universitária. Eu queria Ross, foi amor à primeira vista. Então, eu tomei a decisão de vir para cá,
Pré-Narbo e aqui estou. Que maravilha! Agora é muita persistência, muito foco, muita disciplina, muita resiliência, porque não foi fácil esse seu pacote aí que você escolheu, porque como você encurtou, né? Como você tentou encurtar muito, foi muito mais intenso, precisou de muito mais empenho da sua parte, né? Quando eu estava em minha empresa, Adriana, eu acordava 6:30 da manhã, estudava até umas 8, 8 saía para trabalhar, voltava meio-dia, estudava de meio-dia a 1, engolia o almoço, voltava para trabalhar, aí voltava umas 7 horas da noite e de 7 até 1 hora da manhã eu ia estudando para o GMAT. Então era louco, assim. Não recomendo porque não é nada saudável, é muito prejudicial para a saúde, mas assim, era a única saída que eu tinha se eu quisesse fazer um MBA, era mergulhar e ir com tudo, né? Tem uma pergunta aqui, antes de eu avançar para o próximo item, do Marcelo, ou do PS Medra. Ele está perguntando se o MBA sem presença física afetou o network em geral com os estudantes e os recrutadores. Essa é uma excelente pergunta, assim, porque uma coisa que, e aí voltando para aquilo que a gente falou, né? MBA em quê? O MBA, ele é em business e você escolhe o caminho que você quer seguir dentro da escola. E eu diria que o MBA pode ser dividido em três partes: a parte acadêmica, a parte de recrutamento e a parte social, né? A parte de network com os colegas, não networking com as empresas. Então vamos falar da parte de recrutamento. O MBA é um instrumento para te colocar onde você quer trabalhar. E eles fornecem tudo o que você precisa para você entrar em contato com as empresas dos seus sonhos e que você quer trabalhar, desde trazer executivos no campus, ou seja, eu tive a oportunidade de interagir com executivos do Google, Facebook, Meta, né? Microsoft. Eu que fiquei voltado para a tech, mas quem quer consultoria interagiu com McKinsey, BCG, Bain Company e por aí vai. Os executivos vêm aqui buscar os talentos, né? E a escola também te ensina a recrutar nos moldes dos americanos, né? Que é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque é muito curioso. No Brasil, você joga o currículo lá e te chamam para entrevista, e se você passar, é isso aí. Aqui tem alguns passos que você precisa dar antes. Você tem que fazer networking com a empresa. Você não pode ir direto à empresa, na maioria das vezes, né? Óbvio que isso varia de empresa para empresa. Tem umas que querem mais, né, que você faça network, e tem outras que não fazem tanta questão aqui. O que é o tal do network? É você ligar, entrar em contato com os executivos. Pode ser via escola, nas visitas que eles fazem, pode ser, e essa visita pode ser um webinar que eles vão, ou se for presencial, um seminário, um evento, ou um coffee chat, que é um bate-papo de 1 para 1 que você tem com o executivo, para você tirar suas dúvidas e você se mostrar ali para aquele executivo. Ou pode ser também você fazendo um cold call, que é você ligar, mandar uma mensagem no LinkedIn para algum ex-aluno da sua faculdade. Isso nos Estados Unidos é muito forte. Uma vez que você estuda na faculdade, você é um alumni, você é um ex-aluno para sempre daquela faculdade. E tem uma rede de contatos que se ajuda muito dentro da faculdade, né? Se você estiver precisando de ajuda com alguma empresa e tiver algum ex-aluno lá, pode ter certeza, principalmente de Ross, que é uma faculdade muito colaborativa, as pessoas vão ser super abertas e vão te ajudar. Então, eu estava aplicando, por exemplo, para a Apple. Eu entrei em contato pelo LinkedIn com 3 ex-alunos de Ross e bati um papo muito legal com eles. Eles me deram, inclusive, uma indicação. Eles podem submeter, a depender da empresa, um referral, e eles me indicaram para uma vaga lá na Apple. Então, esse é o tal do network, né? E a pergunta foi nesse sentido. Esse ano, por causa da pandemia e no ano passado, isso tudo virou virtual, virou via Zoom. O que eu acho que foi muito bom, por um lado, porque isso me permitiu participar de vários eventos que aconteciam um depois do outro.
Se fosse presencial, eu teria que ficar indo, me deslocando de um para o outro, e você tem que botar, muitas vezes, uma roupa social. E aqui não, você pode inclusive ficar de bermuda, que ninguém vai ver, você só bota a camisa social e tá tudo certo, né? Então, isso me permitiu ser muito mais eficiente na gestão de meu tempo, de tentar fazer networking com as pessoas. Todos os eventos, praticamente, até esse ano, estão sendo por Zoom. Poucos executivos estão vindo, de fato, na escola. Então, é um webinar que a Microsoft fala sobre carreiras e também tem coffee chats. Você pode reservar espaços para você conversar 20, 30 minutinhos com o executivo. Essa é a parte de network, para você ter a chance de ser chamado pela empresa. E Mas aí isso você... é... Não, vá, diga. Continue. Eu só ia falar que a segunda parte é o currículo. No Brasil, a gente está acostumado... Isso está mudando, principalmente nas empresas tech. Eu já vejo que muita gente está mudando isso, né? Mas a gente está acostumado a montar o currículo dizendo o seguinte: elaborava controles financeiros para a diretoria, fazia relatórios de revisão de orçamento. Aqui eles não fazem isso, eles não contam o que eles faziam, eles colocam o impacto que você fez. Qual foi o impacto que você fez? É isso que eles estão interessados em saber, porque você tem que, o que eles chamam aqui, stand out from the crowd, se diferenciar da multidão, né? Então, em vez de falar sobre a operacionalização do que você fazia, você vai falar sobre qual foi o impacto que você deu. Reestruturou, e eles gostam muito de números. Tem que ter números, tem que ter métricas. E aqui tem um trabalho extensivo na escola, seja com alunos de segundo ano, porque o MBA dura 2 anos, ajudando os de primeiro ano, seja com coaches que te ajudam a formatar o seu currículo até ele ficar ultra competitivo. Então, você vai dizer o seguinte: reestruturou área financeira através de implementação de orçamento, gerando economia de mais de 1 milhão. Então, você vê, é o que eles chamam de Context, Action and Result. É o contexto, a ação, o que é que você fez, e o result, que é o númerozinho que eles querem. Então, todo o resumê é CAR, contexto, ação e resultado. E tem até tem uma sigla que eles usam nos recrutamentos que é STAR, se eu não me engano, né? A Está. situação, exato, que é completamente, gente, é completamente diferente do Brasil. Eu tenho 2 filhos que estão na universidade aqui, o mais novo ele está no 2º ano e o mais velho está no 3º ano. E é uma diferença estúpida. Hoje mesmo eles foram para uma feira de carreiras que eu Eu postei vi a foto deles, todos no meu, animados. no meu feed, e aí eles falando como é que tinha sido, porque isso é muito interessante. Primeiro, as faculdades dão essa oportunidade de você ligar as pontas, porque é o mais difícil a gente conseguir acesso às empresas, né? Então, as universidades já fazem isso. A questão do currículo também é trabalhada. Você tem tutores dentro das universidades, você também tem alunos de anos mais antigos, né? Os alunos mais antigos ajudando os alunos mais novos. Isso é muito bacana e é completamente diferente. Então, as pessoas perguntam assim: poxa, como é que eu posso trabalhar nos Estados Unidos? Como é que eu faço para aplicar? Primeiro, que é completamente diferente da aplicação no Brasil. E segundo, por que eu convidei Marcelo aqui? Porque eu acho que essa experiência dele é uma experiência riquíssima e uma das formas maravilhosas de você começar a ter as portas abertas para o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos através do MBA. Sem dúvida. É um processo muito longo, é um processo difícil pra caramba. A gente acha que acaba quando a gente é aprovado no MBA, mas o recrutamento Começa. é muito difícil, Adriana. Assim, a gente quer, principalmente se você quiser ficar aqui nos Estados Unidos, a gente precisa procurar empresas que patrocinem o visto, e a gente acho que vai falar mais para frente de visto, Uhum. mas isso reduz o guarda-chuva, né? Não é toda empresa que patrocina internacional, e diminui as nossas chances aqui. Então, é um processo muito doloroso, porque a gente tem que se adaptar, não só em relação à língua, mas em relação à estrutura. E aí, falando em estrutura, depois que você monta o resumê, você aplica. Muitas vezes eles têm cover letter, que isso está caindo em desuso um pouco, mas ainda tem empresas que pedem cover letter, que é basicamente uma carta sua se apresentando
para a empresa. Você tem que mandar também, tem uma estruturazinha, e a escola também te ajuda a como formatar, como deixar uma cover letter competitiva. E aí você vai para a entrevista. Depois que você aplica, eles podem te chamar para a entrevista. E aí é como você falou, tem dois tipos de perguntas dentro da entrevista. Tem a behavior, que é de comportamento, e às vezes tem case, dependendo da vaga que você quer aplicar, tem case. Hoje em dia, a maioria das vagas sempre vai ter um case que eles vão te testar ali na vaga que você quer. Mas na behavior, na de comportamento, aí a escola fala para a gente aplicar o STAR, que é situation, situação, task, ação, tarefa, action, ação e result. Ou seja, você precisa ser muito estruturado. O americano, ele ama o framework, ele ama a estrutura. Você não pode falar e depois voltar e depois ir de novo. Tem que estar muito claro para eles. Então, você tem que treinar suas respostas, você tem que pensar nas suas histórias, porque as perguntas são tipo assim, me fale sobre tell me about a time, né? Me fale sobre uma vez que você usou dados para tomar uma decisão. Aí você tem que pensar em uma ou duas histórias que você vai contar para eles. E aí continue o que você estava falando, que estava bem interessante, né? Que você dizendo que quando você vai numa entrevista, a questão do lado comportamental, eles sempre pedem exemplos. Eles pedem exemplos, né? Então as perguntas são muito assim, me fale sobre uma vez que você gerenciou um conflito, me fale sobre uma vez que você resolveu um problema e que seu líder não concordava com isso. Então, você tem que treinar suas histórias e encaixar nesse framework. Tem que ser muito sucinta. Dar o contexto, a situação, a tarefa, o que é que você tinha para fazer, o action que você fez e o result. Números, números, números. Eles sempre pedem números, para eles terem uma noção. E números relativos, né? Eu aumentei, a receita foi para 1 milhão. Bom, se foi de 999.999 para 1 milhão, você não aumentou muito, mas se foi de 1 para 1 milhão, você aumentou bastante. Então, eles pedem que você coloque números relativos, percentuais, para eles terem uma ideia do seu impacto. E aí, essa é a behavior. O mais legal, Adriana, é que a escola tem o que a gente chama, aqui em Ross, e acho que muitas outras escolas também têm isso, que é o peer coach. São alunos do segundo ano que você entra lá no portal e reserva um espaço para você fazer uma mock interview, que é um ensaio para uma entrevista com eles, né? Muito legal. Eu fazia toda semana, eu fazia 2, 3 vezes por semana para eu estar bem confiante para as minhas behaviors e para o meu case também. O case, ele varia muito de acordo com o cargo que você quer trabalhar, né? No meu caso, foi Product Manager. Eu apliquei para Product Manager, que é uma pessoa que é responsável por... eu não diria gerenciar, porque o Product Manager não lidera, mas ele lidera sob influência a engrenagem assim que vai rodar para fazer o produto. Os engenheiros, os designers. Então, o Product Manager é quem bota essa engrenagem para rodar, trabalhando junto com todo mundo. E os cases, no meu caso, eram cases de produto. Estavam relacionados a como melhorar, como expandir, como criar um produto do zero. Mas se você quiser ir para a consultoria, vão ter cases mais estratégicos que você vai ter que fazer. Toda entrevista é baseada em behavioral e normalmente case. Se for de marketing também, vão ter cases relacionados a como aumentar as vendas de um produto, como fazer uma estratégia de branding e por aí vai. O Ricardo Nogueira está perguntando se existe algum corte ou limite de idade para se aplicar para o MBA. Fala, Nogueira. Grande abraço para você aí. Então, eu tinha muito preconceito porque eu achava assim que eu estava velho para aplicar para o MBA. Eu falava, velho, estou com 30 anos pô, se não for agora, eu não vou mais conseguir aplicar e por aí vai. Mas assim, aqui eu tenho colegas que têm 35, 36 anos. Eu acho que cada escola vai ter mais ou menos um limite ali que eles vão aceitar. Ross é uma escola que normalmente aceita pessoas mais velhas, assim. Tem outras escolas que focam mais em pessoas mais novas, no máximo até 29, 30 anos. Porque aqui nos Estados Unidos não existe essa cultura, como no Brasil, de você estar o tempo inteiro se reciclando, né? Estudando, mas ela é mais difícil. As pessoas fazem isso lá atrás,
depois que se formam, às vezes engatam logo com MBA, e aí a experiência profissional. Sem dúvida. E tem uma coisa aqui também que é muito comum eles fazerem. Os americanos são mais novos que a gente. A idade média do brasileiro, dos internacionais, de forma geral. Quando eu falo internacional, eu falo que a gente aqui é internacional, né? É, é de 30 para cima, assim. Mas a média seria 30, 30 e poucos. Em relação aos americanos, é um pouco menos. É o pessoal de 26, 27, 28 anos. Porque muitas vezes eles acabam fazendo cedo, mas tem gente aqui, tem pais de família que são meus colegas de MBA aqui, tem de tudo, sabe? Mas Isso que é legal. Eu vejo, por exemplo, meu marido é executivo de uma empresa no ramo automotivo, né? E tem alguns executivos já numa idade mais velha que eles querem fazer mudanças laterais ou de repente se reciclar. Alguns desses, depois dos 40, beirando os 50, resolvem voltar, mas esse não é um movimento comum. Isso é uma exceção. E tem outros programas também, assim, tem o Executive MBA para quem trabalha e não consegue largar o emprego, tem o Weekend MBA, cada escola tem um pacote de programas diferentes assim que agregam tanto. A experiência mais intensa é a que eu estou fazendo aqui, que é o Full Time MBA, que você para de trabalhar durante 2 anos e fica só estudando, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. De uma forma geral, você não precisa ser muito detalhista, mas me dê uma ideia de custo, porque as pessoas sempre perguntam. Uma ideia, porque você, imagino, você estava em Salvador para você fazer as provas, você teve que estudar, você teve que investir na parte de estudo, você teve que investir nos testes, porque cada teste desse paga. As aplicações eu sei que paga, porque meus filhos já passaram por isso. A gente paga pelas aplicações, depois você tem a universidade, você tem alojamento. Me dê uma ideia de custo. É muito bom você ter tocado nesse ponto, Adriana, porque assim, uma das coisas mais caras assim, que tiveram nesse processo, que teve nesse processo foi esses cursos para o GMAT. De fato, assim, é uma indústria aquilo ali, onde você vai gastando, gastando, gastando. E para mim, eu tinha um senso de urgência muito grande por causa do tempo. Então, eu não medi esforços e peguei minhas economias e gastei porque eu sabia que era um investimento ali. Tem de tudo na hora de você fazer curso para o GMAT. Tem cursos mais baratos. Esses cursos online normalmente são mais baratos. Uma aula particular pode chegar até R$ 500 a hora, para você ter uma ideia, dependendo do professor. E os cursos online variam muito, assim, de, sei lá, 300 a $1.000 que você pode pagar. Então, isso realmente consome muito recurso financeiro. E cada prova que você faz, eu não vou lembrar agora, me perdoe, mas não tem cada problema. prova você paga, sei lá, $250, $300. Deve ser parecido com o TOEFL. Cada prova dessa você paga uns 250, é isso mesmo. É mais eu acho que é isso. É. E eles ganham mais dinheiro ainda, né? Se você quiser um report de como foi seu desempenho para você analisar para a próxima prova, mais 50 ali para ele cobra. E tem um valor que eu acabei não citando isso, mas teve um consultor que me ajudou com a parte do application. Porque marinheiro de primeira viagem aqui não conhecia direito. Eu não sabia nem do esquema dos lotes lá, dos rounds, né? Então, foi muito bom a ajuda de um consultor para esclarecer quais são as escolas que eu posso aplicar, como é que funciona a questão de GMAT, quanto que eu preciso tirar, como que estrutura um essay, e assim, todo o material do application. E esses caras são bem caros, assim, eles ajudam muito. Se você não tiver alguém que já tenha passado por isso e possa te ajudar, eu recomendo, se você tiver condição, eu recomendo contratar esses consultores, porque eles dão um norte, né, para quem não tem esse norte. E eles encurtam o caminho, né? Encurtam o caminho, assim. Encurta muito, é verdade. Eles dão um guia das universidades explicando os detalhes, as peculiaridades de cada universidade, de cada cidade que a universidade está localizada. Porque não é só uma decisão de curso, é uma decisão de
de onde você vai morar nos próximos 2 anos, qual que Uhum. é a cultura da escola, as pessoas que você vai conviver, né? E, em média, se você pegar os cursos top dos Estados Unidos, se eu não me engano, em média, custam 70 mil por ano, 70 mil dólares por ano. Só que, e aí, ou seja, 140 mil dólares pelos 2 anos. Pelos 2 anos. Só que você tem opções de financiar isso em 20 anos. E o grande lance aí é que você vai ser colocado numa posição que vai te permitir pagar a parcela e você ter uma condição bacana, entendeu? Então, de fato, é um investimento com a probabilidade alta de retorno. Para quem É, mora aqui, para quem consegue trabalhar aqui. para quem consegue trabalhar aqui, e se você for olhar, o índice de pessoas que saem empregadas nessas universidades são muito próximos dos 99%, Aham, porque todo mundo consegue, sabe? exato. É difícil, é doloroso, é trabalhoso, é desafiador, mas todo mundo consegue. Meus colegas aqui do Brasil, dada a situação do dólar, muita gente está querendo ficar aqui, né? Mas eu vou falar sobre isso também. É, todo mundo que queria está conseguindo emprego nas empresas que querem. Então, quem queria consultoria está indo para BCG, para Bain, para McKinsey, para Roland Berger, que é uma grande empresa, para o Google, enfim. Quem está querendo tech está indo para o Google, para a Intuit. As pessoas estão conseguindo porque tem um trabalho muito forte da escola de prover os recursos e garantir que a gente consiga trabalhar no lugar que a gente quer, né? Para quem vai voltar para o Brasil, a gente sabe que a situação do dólar, apesar de ter baixado recentemente, não está muito boa. Mas ainda assim, eu vejo que no longo prazo, as pessoas conseguem ter um crescimento tão bacana assim que compensa voltar para o Brasil também. Eu, de Aham. verdade, acredito que talvez no começo seja um pouco desafiador você voltar para o Brasil e ter que pagar uma parcela de, sei lá, $1.000 por mês, mil e poucos dólares por mês. Mas eu acho que o MBA vai te dar uma maturidade que você vai conseguir deslanchar assim na sua carreira, na minha visão, né? Isso é fantástico, porque, principalmente o que você falou, para quem está aqui, é retorno garantido. Né? Você tem uma chancela de uma universidade dessa, você tem essa experiência, você já consegue, e você consegue equilibrar a sua vida, a qualidade de vida que você vai ter, ainda que você esteja pagando, o pagamento da parcela vai entrar no seu orçamento ali mensal. E eu também penso como você, Marcelo, eu acho que as pessoas que saem muito bem preparadas, onde quer que elas vão, você abre tanto a cabeça, você aprende tanta coisa que você vai conseguir aplicar todo esse conhecimento para gerar um recurso que você possa pagar o investimento que você fez. Exatamente. E minha grande preocupação aqui não era nem em como eu ia pagar o financiamento. Eu precisava arranjar um emprego. Então, uma vez que eu terminei de recrutar, que eu já fechei a minha oferta para o full-time, para o meu pós-MBA, aí você já entende que o que você vai ganhar vai permitir que você consiga pagar ali, dividir em 20 anos. Tem gente que paga nos primeiros 5 anos, já consegue se livrar da dívida, né? Com fé em Deus, se eu conseguir fazer, eu vou fazer isso. Mas, assim, eu acho que em termos financeiros mesmo, a maior preocupação é com esse pré-investimento de GMAT. Uhum. Isso consumiu muito. Se você conseguir ter um planejamento bacana, você vai talvez gastar muito menos, né? Porque aí você vai fazendo ao longo do tempo, já tudo planejado, já deixa um recurso para isso, né? Mas vamos Isso. para o próximo passo. Eu queria que você, para a próxima pergunta, eu queria que você falasse assim: você começou a fazer o curso são 2 anos, e aí eu sei que o curso é tudo muito intenso, né? Porque só são 2 anos, você tem que fazer o curso, tem a parte inicial, depois você vai aprofundando, tem estágio. Como é que funciona isso? Como é essa dinâmica? Como é para você conseguir? Porque eu acho que o grande lance é como é que você vai conseguir estágio e aquilo que você me falou, a parte de recrutamento, que esse é o grande objetivo, eu acho, que das pessoas que entram para o MBA, né? É uma pergunta muito importante porque, de novo, muita gente não tem noção da dimensão do que é um programa de MBA aqui nos Estados Unidos, né? E eu dividiria, assim, para a gente bater esse papo, em 3 partes, o programa de MBA. A parte acadêmica, a parte de recrutamento, que foi o que você falou, e a parte social,
porque é muito intenso também a vida social. Uhum. A gente, começando pela acadêmica, normalmente os programas têm uma matérias base, porque aqui nos Estados Unidos é muito comum eles usarem o MBA para mudar a carreira. Às vezes é um professor do jardim de infância que quer ir para o business. Tem muita gente, Adriana, do Exército, que vem do Exército e quer trabalhar em alguma empresa e eles usam o MBA para isso. Então, para nivelar todo mundo, tem as matérias núcleo, né, que eles chamam, as matérias básicas. Básicas. Então, quem veio de um background de business como eu, de ADM, economia e por aí vai, já se familiariza mais um pouco com essas matérias. Então, você vai aprender estratégia, marketing, contabilidade, finanças e por aí vai. Depois, você pode explorar o caminho que você quiser, porque tem matérias para quem quer marketing, para quem quer tech, para quem quer data analytics, para quem quer consultoria. Isso que é o mais legal, você vai construindo a sua grade de acordo com o que vai te agregar mais para sua carreira, né? E as matérias consomem muito. Pra você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui de uma rotina básica para as pessoas terem noção. Toda aula, praticamente, se for uma aula de estratégia, vai ter case. Você vai ter que ler um case. O que é um case? É uma história de uma empresa e como essa empresa teve que tomar determinadas decisões. O professor pede que você leia isso antes, para que você já chegue na aula apto para discutir aquele case ali. E aí o professor vai provocando as pessoas na aula para ouvir o que você faria se você estivesse no lugar desse executivo. Ah, você faria isso? Quem acha que tem que fazer o contrário? Eu quero uma opinião contrária. E ele vai envolvendo os alunos nessa discussão e vai ensinando o conteúdo que ele quer. Então, o case normalmente tem 20 a 30 páginas que você tem que ler antes de cada aula. Tem muito pre-class material. Você tem que ler muita coisa antes para se preparar para chegar na aula preparado. Então, a rotina acadêmica é muito de fazendo um exercício, tem muito trabalho em grupo, tem muita apresentação e se preparando para as aulas, né? Vou citar aqui uma aula muito bacana que eu tive, que chama Business Leadership in Changing Times. O professor dessa matéria é fundador da JetBlue, que é Sério? é uma companhia aérea aqui americana. Que Ele é co-founder legal! da JetBlue. E ele faz um negócio muito legal, que ele ensina a gente a como lidar com a empresa em crise. Cada aula a gente estuda um case diferente. E ele divide a sala em grupos, onde um grupo vai representar a empresa numa coletiva de imprensa e os outros grupos vão ser stakeholders. Um vai ser a mídia, o outro vai ser os reguladores, clientes. E aí, você enquanto... o meu time era do Bank of America. A gente representava o Bank of America. Tinha que chegar lá na frente de todo mundo, fazer um discurso, né, explicando a crise, como a gente está resolvendo. E depois, era só lenha dos stakeholders, perguntando, pô, vocês não resolveram isso? Como é que por que responsabilidade vocês deixaram isso acontecer? E a gente tem que ir se virando para tentar saber como é que responde isso. E o professor, como ele foi da JetBlue, uma das aulas é sobre a JetBlue, e ele fala como ele teve que lidar com isso. E aí, toda aula, ele traz um executivo do real da empresa para assistir o nosso desempenho, comentar e depois mostrar como essa pessoa responderia. Então, veio um executivo do Bank of America na minha apresentação, que a gente se reuniu com ela antes para ela passar algumas dicas para a gente. E no dia a gente apresentou, ela deu feedback e ela mostrou como é que ela faria. Foi muito legal assim, essa matéria. Fantástico, Muito legal. fantástico. Isso é muito bacana, né? Você ter esse tipo de vivência, gente. É muito legal, assim. Essas oportunidades, assim, são únicas e acho que só um programa de MBA consegue proporcionar coisas tão enriquecedoras, assim, né? E aí você tem várias aulas de data, de marketing, de finanças, para quem quiser seguir a área financeira. Essa é a rotina do Academics, né? Lembrando que as aulas de case, elas são muito provocativas. Teve um professor que era bem linha dura que a gente pegou aqui, que se você tentasse enrolar ele não se conformava. Ele falava, não venha tentar me enrolar, não. Se você fosse executivo, você compraria empresa ou não compraria empresa? Ah, talvez não. Ou compraria ou não compraria. Eu quero seus argumentos, bora. Então ele vai provocando você para que você
aprenda a se posicionar, porque você vai ser um executivo de uma empresa ou um empreendedor e você vai precisar disso, né? Então, isso é o academics, é a parte acadêmica, né? É, só mais um ponto, assim, sobre o que eu lembrei aqui sobre academics. Hoje, os temas mais discutidos aqui nos Estados Unidos, em termos de tecnologia, são metaverso, NFT, criptomoedas, DeFi, e aí tem muitas discussões também sobre DEI, né, da diversidade, equidade e inclusão. E tá dentro da academia num momento tão bacana como esse, onde a gente está discutindo tanta coisa legal, sabe? Para mim é muito bom estar fazendo parte disso, tentando moldar como é que a gente vai fazer uma sociedade mais bacana no futuro, mais inclusiva, diminuindo os gaps dos privilégios. Então, é muito legal tá com pessoas tão inteligentes assim discutindo como é que vai ser o nosso futuro, tanto em termos de sociedade mais inclusiva, como também de tecnologia, né? Como é que vai ser tudo isso que está borbulhando dentro da tecnologia. É bom estar tão atualizado e com professores tão atentos assim ao que está acontecendo, né? Então, isso é o academics. Depois tem... Eu vou deixar o recrutamento por último, vou falar rápido do social. O social é muito bacana você viver a diversidade de experiências e a diversidade de culturas, sabe, Adriana? Tem festa o tempo todo, tem eventos o tempo todo, tem o famoso FOMO. O FOMO é o Fear of Missing Out. É o medo de perder. Você fala assim, ah, não, só eu que não vou, então eu vou para essa festa, porque senão eu não quero ser o único que vai faltar essa festa ou esse evento, sabe? É muito intenso assim. E a gente aprende tanta coisa sobre outras culturas, convivendo com outras pessoas. Eu acho que eu vi até ele entrando aí, mas tem um amigo meu nigeriano que estava conversando com ele. Olha que legal. A gente estava conversando sobre culinária. Eu estava explicando para ele como é que era a muqueca da Bahia. E ele falou, rapaz, eu tenho muqueca lá também, só que a gente não usa frutos do mar. A gente usa azeite de dendê e usa carne. Eu não lembro se foi carne ou se foi frango. E a gente começou a descobrir coisas incomuns, os orixás que a gente tem lá, ele tem também na Nigéria. E aí eu fiz isso culminou no muquecão que eu fiz de camarão para ele ficou doido pelo muqueca. Então, assim, tanta coisa legal que você aprende. Nossos amigos, colegas, vizinhos da América Latina também. Nossa, tem viagens que você pode fazer se você quiser. Agora mesmo, eu não estou indo, mas tem gente que está indo para Andorra, para conhecer Andorra, que tem um amigão meu que é de Andorra. Tem gente que está indo para Israel agora no Spring Break. Já teve viagem para Colômbia. O tempo todo tem viagens para você integrar, para você conhecer outras culturas. Tem um evento muito bacana chamado Food, Friends and Culture, que cada evento é focado na nacionalidade, são pessoas dando depoimentos de histórias relacionadas ao país delas. E depois tem um grande jantar, onde a gente conhece a comida típica. Algumas semanas atrás teve o da Índia e foi muito legal, assim, muito legal. Olha, Então, só não deixar passar. Sua mãe está aqui, sua mãe colocou lá em cima, já desceu tanto comentário que ela tão orgulhosa de você e que seu pai estivesse aqui, estava tão orgulhoso de você também, que você realmente, Marcelo, eu tô impressionada. A gente já tinha conversado antes, mas eu tô impressionada assim, com a sua desenvoltura, com a sua preparação, com a sua humildade, com a sua simplicidade e com a sua determinação. Que obrigado. Fantástico. Mas vamos continuar. Obrigado, assim. Tô muito feliz de estar batendo papo com você Eu e tô estar vendo amando. pessoas tão queridas aqui. O povo está aqui só nos elogios. Gente, é porque o assunto está interessante. Eu não quero ficar interrompendo, mas eu estou lendo aqui os comentários. Quando tiver alguma pergunta, eu vou colocando. Tá certo. O que eu estava dizendo assim, essa parte do social é muito legal. Semana passada, eu também acabei não indo porque eu agora estou numa fase que eu estou querendo pisar o pé no freio, assim, de não querer ir para todos os eventos. Porque senão o FOMO toma conta e você acaba indo para tudo, né?
Teve show da banda de Ross, que é Risk Business o nome. Teve, há 2 semanas atrás, o MBA Gay, que foi um evento do clube do LGBTQIA+, aqui. Já teve o Diwali, que é um evento dos indianos. Vai ter agora o Latin Vibes, que é a união do clube brasileiro com o clube dos latinos. E a gente vai fazer um evento latino muito legal de dança. Então, o tempo todo você vai estar compartilhando coisas de sua cultura e absorvendo coisas muito legais, assim. Isso contribui para você ter uma visão de mundo muito bacana, assim. Acho que esse é um dos grandes ganhos, assim, de você estar aqui no MBA. Isso é o social, né? E agora o recrutamento. Que é o tal do recrutamento. o tal do recrutamento. Vamos lá. É o tão esperado. Falei, a escola quer te colocar onde você tem vontade de trabalhar. Então, o primeiro passo que eles fazem com você é que você entenda onde você quer trabalhar. Antes de eu começar minhas aulas, quando eu recebi o convite, quando eu fui admitido aqui em Ross, eu já tive reuniões com coaches que me ajudavam a escolher que área, que indústria que eu quero trabalhar, que indústria que eu vou recrutar, qual é meu plano A e meu plano B, antes de começar as aulas. Então, logo que você já, o que eles chamam, o que eles falam aqui, hit the ground running, né? É trocar o pneu do carro com o carro andando. Já, né? Então, você já começa a mil no recrutamento. E aí eles vão te proporcionando principalmente para nós internacionais, tem um choque cultural, como eu falei, de como eles recrutam aqui. É totalmente diferente de como eles recrutam no Brasil. Então, eles já tem cursos que a gente vai fazendo antes de começar o MBA para entender como é que é esse negócio do network, como é que é esse negócio de montar o resumê. Tem uma ferramenta que eles têm que é fantástica aqui, que você coloca seu resumê lá e um algoritmo avalia para ver se seu resumê está forte ou não. Ele leva em consideração os verbos que você está usando, se são verbos fortes, o que é mais forte, fiz ou liderei, sabe? Então, ele vai te guiando para você montar um resumê muito forte. Mas esse algoritmo é da universidade ou é um algoritmo aberto? É uma empresa chamada VMOC, que a universidade tem uma conta para os estudantes. Entendi. A universidade paga uma conta para os estudantes, você bota lá e ele já te diz assim. E ele ainda faz o seguinte: você quer ir para a tech, o algoritmo vai revisar skills, habilidades de tech e vai dizer o que é que está faltando e o que é que não está faltando. Muito legal, assim. Já anotei aqui para passar para meus filhos. Faço porque toda vez que eu ia mudar alguma coisa no meu resumo, eu botava no VMOC para ver o que é que eles tinham para me dizer. Bem legal, bem legal. Olha, meu marido está aqui, também impressionado com você. Ele já botou vários comentários. Ele falando muito interessante a sua didática, a forma estruturada de passar informação, diferencial fantástico em qualquer coisa que quiser fazer na vida. Manda um abraço para seu marido. Em breve a gente vai estar se conhecendo. E ele está perguntando, né? assim, se você já pensou em trabalhar na área automotiva. Ele já está querendo te levar, viu? Em projetos de cockpit, painéis de porta aqui em Michigan. Já está aqui. Na hora que você vier aqui em casa, você se prepare que ele vai querer te recrutar. Que legal, que legal. Eu estava tomando um café no Zingermans. Você conhece o Zingermans aqui, né? Bem tradicional. Não. É uma padaria muito tradicional. É tipo o Almacém Pepe de Ann Arbor, a Perine de Ann Arbor. E aí eu encontrei uma brasileira que foi da turma de 2006 de Ross. Ela está trabalhando na indústria automotiva e está trabalhando com software. Aí eu falei, pô, de repente é o que eu gosto de trabalhar. Tá vendo? Tá vendo? Muito legal. E aí, Adriana, você aprende desde a parte do resumê, como eu falei, como fazer network. A gente teve um treinamento com um cara do LinkedIn, que ele ensina a gente como usar o LinkedIn para você chamar a atenção dos recrutadores e procurar alunos. Porque assim, é muito fácil. Entre no LinkedIn e procure um aluno que trabalha lá na empresa que você quer, um ex-aluno. Um ex-aluno. Mas como é que faz isso no LinkedIn? Ele ensina todo o passo a passo para você. Isso me ajudou muito. O LinkedIn foi uma das estratégias que mais funcionou comigo. Eu falava assim, as pessoas que eu converso, que eu ajudo aqui, que estão recrutando agora, eu falo, quantidade, saia disparando mensagem no LinkedIn, porque se você falar com 10 pessoas e 3 te responderem, já tá bom demais, sabe?
Mas, assim, normalmente, se você falar com alguém da Universidade de Michigan, ou de Ross, principalmente, as pessoas vão responder com o maior carinho, vão ser muito atenciosas com você. A gente teve um webinar com um cara que escreveu um livro chamado The 2-Hour Job Search, o, o método de você usar 2 horas para achar o seu trabalho, o Steve Dalton. E ele ensina uma técnica para você priorizar as empresas. Como é que você... Porque, assim, quando você vai ver, eu apliquei para 80 empresas, para você ter uma ideia. Como é que você vai priorizar? Dá para fazer network com todas? Não, você tem que Não. priorizar. E aí ele ensina você a estabelecer critérios para priorizar. É muito legal, assim. E quando eu digo que a faculdade dá todas as ferramentas que a gente precisa, é porque, de fato, eles fazem. A única coisa que eles não fazem é pegar na sua mão e falar assim, venha, faça agora você. Não, depende da proatividade das pessoas, É sabe? lógico, mas tá Eles entendem que assim, a gente... fantástico. Eu tô muito surpresa, porque eu já sabia do nível, mas assim, eu nunca tinha conversado com ninguém tão a fundo para entender esse trabalho que é feito na universidade, e isso é fantástico, porque bota vocês de cara com gol, né? E é o que você falou, aí vai depender da atitude de cada um, mas muito bacana. É muito bacana porque é o que eu costumo falar, assim, eu sempre tento ajudar MBA 1, né, que agora eu sou MBA É 2 no dois. segundo ano, e eu normalmente ajudo MBA 1s que vêm me procurar quando querem, estão com dificuldade no recrutamento ou querem entender como é que é o recrutamento para tech, para empresa tech. Eu falo o seguinte, ó, as ferramentas você tem, só depende de você. Porque o programa de MBA entende que a gente está num nível de maturidade que eles não precisam ficar lembrando a gente das Claro. nossas obrigações, né? E aí, assim, depois de todo o processo para resumir, para definir sua empresa, para fazer o resumir, tem a cover letter, que eu estou passando rápido aqui, porque já está caindo muito em desuso, mas aí tem um processo para você se preparar para as entrevistas, que é o que eu falei. É você treinar, 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 pensar em todas as suas histórias que você tem. Eu tinha um Excelzinho, e aí eu pegava, sei lá, 100 perguntas e ia dizendo que história eu queria contar em cada pergunta. E às vezes, sabe o que, é que o pessoal faz, Adriana, das empresas? Eles fazem o seguinte, eles fazem 3 entrevistas, você vai ter, uma de cada vez. Aí você vai, a primeira pessoa te pergunta, Marcelo, me diga um momento que você usou dados para tomar decisão. Aí você vai lá e responde. Aí na segunda entrevista eles falam, Marcelo, me diga um momento que você usou dados para tomar uma decisão. Eles querem ver se você não tem, se você tem uma variedade de história ou se você está sempre contando a mesma A história, mesma entendeu? história. Então você tem que ter uma, duas, três histórias na manga ali para você contar. E se eu não tiver história, o que é que eu faço? Eu acho que tem muita história que a gente tem que diretamente não, porque o que o cara está querendo ver ali é skill, é habilidade. Exatamente. Então ele não necessariamente quer que você responda exatamente o que ele está dizendo. Ele quer ver se você tem aquela skill. Tem uma brasileira aqui, Dani, não sei se ela tá aqui, mas ela é da área jurídica, veio para cá, ela é MBA 1 agora, e logo que ela chegou, recebeu o convite de entrevista da Amazon para Product Manager. E ela vai falar comigo assim, ela, Marcelo, mas eu nunca trabalhei em empresa tech, eu trabalhava acho que no fórum, se eu não me engano, nunca fiz nada disso. Aí eu falei, vamos lá, o que é que você fazia no fórum? E ela começou a me descrever coisas que eu falei para ela, gente, o que você faz é o que um PM faz, porque esqueça o pano de fundo de tech. O que você faz são as skills, são as habilidades de um PM. Então, vamos moldar essas respostas para que você consiga vender o que você fazia como uma habilidade, não necessariamente seguir ao pé da letra o que o cara perguntou. E ela conseguiu, tá indo fazer o Que summer bom. dela na Amazon. E aí, assim, essa entrevista, assim, quando você entra no primeiro ano, você vai recrutar para o Summer Internship, para o estágio de verão. Normalmente, esses programas de 2 anos, eles têm esse estágio de verão que acontece mais ou menos entre maio e agosto. Normalmente duram 3 meses. E aí, quando acabam as aulas, final de abril, se você tiver conseguido uma offer de uma empresa, você vai trabalhar lá como estagiário, vamos dizer assim, como MBA intern, estagiário de MBA.
E aí, o processo de recrutamento no primeiro ano é justamente para você decidir onde você vai fazer o seu estágio, né? As empresas vêm aqui, fazem eventos e você passa por todo esse processo que eu falei. Se você conseguir uma offer e você aceitar, você vai para lá. Foi o que aconteceu comigo. Para mim, eu apliquei, eu fiz entrevista pra caramba, tomei muita porrada, mas no final deu certo porque a Intuit, que é uma empresa que foi fundada nos anos 80, e apesar disso, tem uma mentalidade muito atualizada, é uma empresa muito colaborativa, uma empresa extremamente inclusiva, uma referência em produto. Então, para mim, foi muito legal ter trabalhado lá e voltar lá como Product Manager, porque para mim o aprendizado vai ser muito grande lá. Eu acho que é uma empresa eu tive a oportunidade de lidar com, de bater papo com os líderes da empresa, com os VPs da empresa, e eles são tão humildes, Adriana, foram tão humildes, eles se colocaram tão vulneráveis assim, e eles queriam ouvir a gente, os MBAs, né? Muitas vezes a gente fazia uma pergunta para eles, eles falavam: pô, eu tô curioso para ouvir sua opinião. Você vê um VP de uma empresa que está Uhum. aí há não sei quantos anos, negociado em bolsa já, te perguntando sua opinião, mostra a cultura da empresa. E eu até falei com você no telefone, um dos livros mais legais de liderança que eu já li foi sobre um cara que trabalhou na Intuit, o Bill Campbell, que é o coach de US$ 1 trilhão. Ele dá lições muito valiosas assim de como você tratar seus times, como você conseguir criar um ambiente bacana para as pessoas que trabalham com você, assim, sabe? Uhum. Desde não seja aquele chefe que começa uma reunião já falando sobre o assunto que tem que falar, começa uma reunião perguntando da vida das pessoas, como é que foi o final de semana, aquele seu liderado que disse que ia passar o final de semana em Morro de São Paulo com a esposa, que o nome dela é Gabriela. Falei aí como foi com Gabriela. Então ele dá muitas dicas assim para você conseguir manter um clima muito legal de, de, de motivação na sua equipe, né? Como você resolver conflitos, como você desenvolver as pessoas, é muito legal. E eu pude ver exatamente o livro na cultura da Intuit, quando eu trabalhei lá no verão. E aí você trabalhou lá no verão, você está no segundo ano do MBA e você foi convidado para virar realmente um dos talentos da Intuit, não é isso? Foi muito legal porque eu me encantei assim pela Intuit logo de cara. Logo que eu comecei a trabalhar lá, o meu chefe era um PM. O cara era muito bom, era muito bom. Ele entrou na Intuit, pra você ter uma ideia, Adriano, em janeiro, em junho ele já tinha sido promovido. E ele tinha muita experiência, ele tinha sido Senior PM do Facebook. PM, de novo, é Product Manager, para quem não está familiarizado. Então ele tinha assim ensinamentos muito relevantes assim, e eu falei, ó, eu vou dar meu máximo aqui para eu conseguir conquistar eles e fazer com que eles me puxem de volta quando eu acabar meu MBA. Eu estava trabalhando remoto, eu estava aqui em Ann Arbor, Michigan, e lá eles ficam em San Diego, na Califórnia. Então são 3 horas de diferença. Enquanto eles começavam a trabalhar 8, 9 da manhã, para mim era 11, meio-dia. Só que eu falei assim, não, eu vou começar a trabalhar 9 da manhã todo dia que eu quero dar o meu melhor. Eu não recomendo isso, viu, gente? Então, cada um sabe onde a corda aperta mais, né? Onde assim, seus limites. Mas para mim, eu já sempre fui acostumado a trabalhar muito e para mim foi muito tranquilo, assim. Eu trabalhava muito e quando eu pensava que eu já tinha feito as coisas, eu ia lá e tentava repensar. Eu ligava para pessoas para pedir conselhos, amigos. E isso é uma coisa muito valiosa, assim, que muita gente me falou e eu tento levar para minha vida. Tenha os seus mentores, não tenha só um mentor. Tenha os seus mentores que você possa recorrer, né? Então, eu pude pedir ajuda para algumas pessoas que me ajudaram muito nesse processo. E, e aí, assim, até teve eles inventaram no meio do estágio de fazer uma competição entre os MBAs.
E aí eu falei, não, eu preciso ganhar esse negócio aí para eu chamar a atenção deles, para eles gostarem do meu trabalho. E a Intuit, ela tem uma metodologia para fazer produto muito clara, muito rica, assim. E toda vez que eu conversava com as pessoas da Intuit, e eu batia papo com muita gente de diversas áreas, eles falavam assim, Marcelo, siga a metodologia. Design for Delight é o nome da metodologia. Siga Design for Delight que tá tudo certo. E aí, nessa competição, era eu e mais 3 MBAs. Aí eu falei, gente, vamos seguir o Design for Delight que vai dar tudo certo. E aí a gente apresentou, fomos para a final e ganhamos a Que competição. Então, legal! ganhei um gift card da Amazon, maravilhoso. Que massa! Então foi muito bom, foi muito intensa a experiência. E aí no final, meu chefe, eu fiz uma apresentação do projeto que eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando com loyalty, né, fidelidade, para o produto que é muito popular aqui nos Estados Unidos, que é o TurboTax. É um produto que ajuda os americanos a fazer imposto de renda, né? E aí meu chefe, eu fiz a apresentação para o time inteiro e meu chefe me chamou, disse que eles tinham gostado do meu trabalho e aí eles me fizeram uma proposta para eu voltar agora. A proposta está assinada, só estou esperando a data, eles me dizerem se vai ser, eles vão começar remoto ou não, para eu começar lá. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Eu estou muito feliz de voltar. Se a pessoa não gostar do estágio ou se a pessoa não receber uma oferta para voltar, não tem problema. Tem gente que... Tem um monte de história de gente que não gostou ou que a empresa não chamou e que conseguiu algo muito bacana depois. Você pode recrutar de novo no segundo ano. O processo é o mesmo. Só a janela que é um pouquinho... Começa um pouquinho antes do que... se você for comparar com o primeiro ano. Mas, para mim, eu me considero um cara de muita sorte, assim, de eu ter gostado tanto da empresa e não ter tido dúvida nenhuma de que eu queria voltar para lá, sabe? Pois E eu vou te aí, dizer uma coisa, desculpa te interromper, mas eu preciso te falar. A empresa tem que agradecer por ter tido a sorte de ter um profissional como você no caminho dela. obrigado. Eu acho que porque o que mais consome a pessoa no MBA é o tal do recrutamento. É, todo mundo, ninguém vai escapar de tomar uma porradinha do recrutamento, sabe? De chegar uma hora e você achar que não tem mais empresa para aplicar, e aí do nada vem um convite de entrevista de baitas empresas legais, assim, para você trabalhar, para você ser entrevistado. E você não precisar recrutar no segundo ano já é uma tranquilidade, assim, para você ficar mais leve, você curtir tudo o que o MBA pode dar, sabe? Então, isso é muito legal. Tem uma coisa muito bacana também, Adriana, que eu acabei não falando, que é muito específico de Ross. Eu vou passar rápido. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Google quando eu estava no ano passado. Ross tem um programa que eles chamam de MAP, chama Multidisciplinary Action Project. A gente trabalha com outros MBAs dentro da empresa para resolver problemas que aquela empresa tem. Então, eu fui para o Google, teve gente que foi para a Microsoft, para a Amazon, para empresas menores, para pequenas startups. Esse programa que o Ross proporciona é um estágio não remunerado. Então, você trabalha na empresa como estagiário, mas você só não é remunerado por isso. Para mim, foi muito enriquecedor, assim. Eu sempre tinha lido os livros do Google quando eu era Uhum. empreendedor, e ver o Google hoje como uma empresa gigantesca foi muito surpreendente, assim. Foi muito legal, foi muito legal. Acho que também uma coisa que só o MBA proporciona, né? Quando é que eu ia imaginar que eu ia passar 2 meses e meio trabalhando no Google, assim, sem nem ter recrutado, nem ter passado por esse processo, assim. E o Google, como eles têm uma cultura muito bacana, eles fizeram a gente se sentir parte. A gente ia para os happy hours, a gente tinha one-on-one com a liderança do Google. Só não recebeu mesmo aquele chapéuzinho com a hélice em cima, que é clássico deles. Mas eles mandaram um monte de coisa aqui para os MBAs. Mas a gente ficou chateado com receber o chapéu. Marcelo, eu vou te dizer uma coisa, que experiência, assim, e que compartilhamento fantástico. A gente está aqui há 1h30.
Nossa, A gente está aqui 8 horas. há 1h30, a audiência está aqui. E você tem uma coisa assim de prender a atenção pelo jeito que você conta, as experiências que você viveu. A gente percebe o seu entusiasmo e todo mundo se encanta com isso, sabe? E assim, eu tô muito feliz porque essa live que a gente está fazendo vai gerar um material riquíssimo. Eu estou feliz porque você, através desse compartilhamento de informação, vai ajudar muita gente, pode ajudar muita gente. E eu estou muito feliz de ter diante de mim uma pessoa, um cara novo, cheio de atitude, cheio de determinação, sabe? De foco e de correr atrás. E fantástico, fantástico. Eu só tenho a te agradecer e te parabenizar. Tá todo mundo aqui fazendo 1000 elogios. Eu não tenho como ler todos esses elogios. Tem gente que é de verdade. Adriana, eu agradeço. E para mim, assim, é um prazer estar aqui batendo papo com você. É sempre bom bater papo. Só de estar aqui com você já valeu muito. Se a gente conseguir despertar, assim, alguém que vai falar, assim, para um filho, um primo, ou até para uma pessoa pensar assim, pô, vou ver o que é esse MBA, assim. Para mim, vale mais ainda, sabe? Passar essa informação, esse esclarecimento é muito legal. Eu acho que o MBA é uma jornada muito desafiadora e que você revê os seus pensamentos e os seus conceitos o tempo todo. Eu estava lendo um livro, só para concluir aqui esse raciocínio, chamado Think Again, do Adam Grant, é meu colega, ele estudou na Universidade de Michigan também. E ele falava o seguinte: a gente tende a pensar como político, prosecutor, que é o promotor, ou como preacher, como pregador. O político quer convencer todo mundo das ideias dele. O promotor quer atacar os argumentos dos outros o tempo todo. E o pregador quer enfiar na cabeça das pessoas aquela ideia ali que a verdade dele é a verdade. E o Adam Grant, ele fala assim: você não tem que pensar como nem político, nem como pregador, nem como promotor. Você tem que pensar como cientista. O que é que o cientista faz? Ele desenvolve uma hipótese e ele testa a hipótese. Se a hipótese estiver certa, maravilha, eu aprendi. Se a hipótese estiver errada, maravilha, eu aprendi também. Então, ele desafia você a repensar as suas ideias, as suas convicções. E eu acho que o MBA é sobre isso, né? Tem uma frase do Ray Dalio, que é um dos maiores investidores do mundo, que ele fala: se você não olhar para você há um ano atrás e se achar ignorante, significa que você não evoluiu, né? Evoluiu. E eu tento levar... E nosso conterrâneo já falava que aquela velha opinião formada sobre tudo não está com nada. Exatamente. Não está com nada a velha opinião formada sobre tudo. Então, eu acho que eu tento levar isso para minha vida, assim, e tá dentro do MBA é uma jornada de reaprendizados e revisões de conceitos muito importantes, assim, sabe? Eu acho que é esse o norte que eu tento trazer para minha vida, e eu achei super interessante esse livro do Adam Grant, que fala sobre você repensar, think again, né? Pense novamente. Maravilhoso. Olhe, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu estou recebendo também mensagens super carinhosas aqui. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui a noite toda. Eu vou dizer para vocês que ainda não conhecem o meu trabalho, que eu faço um trabalho direcionado para o Universo 40+, que eu sou super aberta. Marcelo está aqui por indicação. Imagine, eu entrevistei Serginho Magalhães, que está aqui, fazendo parte da live. Paty também está aqui. Eu entrevistei Serginho, me conectei com Nina, e aí Nina já falou de Marcelo, e as coisas aqui, eu acredito muito, eu gosto muito da indicação, do bom papo. Então, se vocês tiverem sugestão de pauta, se vocês tiverem sugestão de convidados, meus principais pilares são carreira, empreendedorismo, saúde, bem-estar e relacionamentos. Mas tudo também que tiver transversal aí, para esse Universo 40+, será muito bem-vindo. Quem não me segue ainda, eu vou pedir para me seguir. Se tiver interesse, é lógico. Eu tenho aqui esse perfil no Instagram, eu tenho o meu site, que é o www.proudofefore.com, que lá estão todos os meus conteúdos. Tem um canal no YouTube, também com o mesmo nome. A gente tem um canal no Spotify, no Google Podcast. E eu quero demais, de novo, agradecer a todos vocês aqui e te agradecer imensamente, Marcelo. Muito obrigada.
Adriana, obrigado pelo convite. Assim, de novo, o seu projeto é muito importante, muito corajoso também, você colocar no ar esse projeto. Para mim é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você e muito, muito, muito sucesso. Espero ver você em breve, né? A gente, olha, Vamos se nos ver, prepare que a somos gente vai se vizinhos. ver mais rápido do que você pensa. Viu? Gente, ó, boa noite, muito obrigada.